Meus amigos, estamos aqui de volta para falarmos sobre, agora, esse bloco maravilhoso falando sobre catequese, e hoje vamos conversar sobre Eucaristia, dando continuidade àquilo que nós já falávamos naquele bloco, uma palavra de paz. Então, a Eucaristia, a palavra Eucaristia é uma palavra grega, Eucharistia, que significa ação de graças. Ela é uma palavra que faz menção, ou seja, tem uma continuidade com uma outra palavra hebraica chamada baraká, que quer dizer, na verdade, louvor, não é? Louvor a Deus. Então, o que acontece? A Eucaristia é ação de graças. Ação de graças a quê? Ação de graças a Deus pelas maravilhas que Deus realiza no meio do povo, pela maravilha do Senhor ter comido com os seus discípulos uma ceia em honra da libertação, da salvação do povo que se deu na sua paixão, morte e ressurreição. Mas é importante que nós conversemos sobre a Eucaristia e que nós possamos situá-la dentro do contexto eclesial. Nós sabemos que a igreja ela só existe por causa da Eucaristia. Se você tira a Eucaristia da igreja, a igreja deixa de existir. Então é bom que a gente tome consciência de uma coisa. Ninguém é católico porque acredita nos santos. É bom que a gente coloque isso na cabeça. Ninguém é católico porque acredita, em milagres. Nós somos católicos porque nós acreditamos profundamente em Deus e porque existe um grande tesouro que faz a igreja, que é a Eucaristia. A Eucaristia faz a igreja e a igreja faz a Eucaristia. Então nós, na verdade, nossa igreja é uma igreja eucarística. Igreja por quê? Porque na última ceia, alguns elementos já nos falavam da igreja. Primeiro, Cristo pastor. Ele ali, junto com os seus apóstolos reunidos, ele fazia o sacrifício, ele celebrava o sacrifício, oferecia a Deus o seu corpo e o seu sangue em sacrifício e expiação dos pecados de muitos, a salvação de toda a humanidade. Então Jesus, na verdade, oferecia o sacrifício. Ele é o sacerdote, aquele que oferece ali o sacrifício pela salvação, e ele mesmo é o altar e o sacrifício. Porque ele se oferece em sacrifício. Ele é sacerdote não só para oferecer, as espécies do pão e do vinho, mas ele oferece o seu corpo e o seu sangue. Ele oferece a sua vida em sacrifício. E ele come uma ceia com os discípulos para, na verdade, celebrar esse sacrifício, a salvação da humanidade. O que é interessante também na última ceia é que Jesus, quando ele oferece o sacrifício da cruz, na última ceia, nosso Senhor, ele também, nós podemos lembrar lá de Israel. O que Israel faz? Israel, o povo de Israel, quando ele sai do Egito, quando ele sai ali, da escravidão, o povo de Israel, ele é chamado por Deus a comer uma ceia. Que ceia é essa? Come, na verdade, a fidelidade de Deus. De que forma? O povo estava cativo no Egito. Deus pediu para que o povo saísse, libertou o povo do Egito com mão forte. E esse povo, antes de sair do Egito, esse povo come uma ceia. E ele come, a aliança com Deus. Então esse povo sai em caminhada. E esse povo é chamado uma vez por ano, que nós chamamos da Páscoa dos judeus, a comer a ceia da libertação. Faz memória, na verdade, da passagem da escravidão para a libertação. Jesus, ele também come uma ceia. Que ceia que Jesus come? Jesus come a ceia, na verdade, com os seus discípulos, a ceia da libertação do pecado, para libertação do pecado para a vida eterna. E essa ceia é comida na última ceia que Jesus faz com seus apóstolos. E entrega aos seus apóstolos a graça de comer esta ceia, sempre no dia de sua ressurreição. Veja que o dia da ressurreição de Jesus é o domingo. Por isso que a palavra domingo, a palavra latina, que é dia do Senhor. Dia que Jesus
apareceu para os discípulos. Dia que os discípulos celebravam a vitória de Cristo sobre a morte. Então tem muita gente que ainda, na verdade, celebra, não é, o maior dia mais significativo no sábado. Está errado. Não é o sábado o dia mais significativo. Não é o sábado. O dia mais significativo, não é, para se comer, na verdade, a libertação do pecado para a morte, é o domingo. Não é? É o domingo. Que é o dia da libertação, na verdade, do pecado à vida eterna, do pecado para a salvação. Então, a Eucaristia, o que é? É celebrada sempre aos domingos por causa da ressurreição de Jesus. Quem celebra a vida, ou quem celebra no sábado, acha que o sábado é o dia mais importante, está errado, está preso ao judaísmo. O judaísmo, ele celebrava o sábado porque Deus concluiu tudo no sétimo dia. Não é? No sétimo dia, Deus descansou. Mas nós cristãos celebramos um domingo, o primeiro dia da semana, porque foi no domingo que Cristo ressuscitou. Nesse sentido, Jesus ele coroa, na verdade, toda a criação no domingo, onde ele ressuscita e liberta toda a humanidade do pecado e da morte. Então, o que acontece, gente? A nossa libertação é celebrada no domingo. A Eucaristia, ela foi compreendida durante a história como aquilo que verdadeiramente a Bíblia diz. Que na última ceia, Jesus tomou o pão e o vinho e transformou o pão e o vinho em seu corpo e em seu sangue. O que é mais interessante é que na história houve, não é, uns hereges, não é, começando por Berengário de Tours, que afirmava que a Eucaristia ela não era, na verdade, o corpo de Jesus, nem o sangue de Jesus. Ele dizia que quando se consagrava o pão e o vinho, o Senhor vinha sob, em e com a substância do pão e do vinho. Quer dizer, com o pão e o vinho estava Jesus. Ora, isso contrasta com o que a Bíblia fala. Se você afirma que na Eucaristia, se a Eucaristia não é Jesus, e que ali está Jesus, você está negando as palavras da última ceia. Quando o Senhor pega o pão e diz, tomai todos e comei, isto é. Ele não disse isso simboliza, ou está aqui. Ele falou, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue que será entregue por vós. Essa heresia é chamada de consubstanciação. Ou seja, é você afirmar que junto com o pão e o vinho está o Cristo, está o corpo, está Jesus. Isso é uma heresia porque contrasta, não é porque vai contra a Igreja Católica. É bom nós entendermos isto. Não é que vai contra a Igreja Católica, vai contra a palavra de Deus. Se você fala que no pão e o vinho está o corpo e o sangue de Jesus, você está dizendo que a Eucaristia, que aquele momento que Jesus tomou o pão, tomou o vinho e disse, tomai todos e comei, isto é o meu corpo, você está negando as palavras de Jesus e você está cometendo heresia contra a própria palavra de Deus. Por isso que é importante que a gente tome bastante cuidado quando a gente lê a palavra de Deus, para que a gente não acabe cometendo imposturas e impiedade à palavra de Deus. Depois o que acontece? Na história da igreja, houve um grande santo chamado Santo Tomás de Aquino, que trabalhou muito bem essa questão da Eucaristia. E ele cunhou um termo que, na verdade, é aquilo que a Bíblia fala, chamado transubstanciação, para explicar para os seus contemporâneos esse mistério da Eucaristia que não consegue ser esgotado, mas consegue ser, de certa forma, explicado, porque existe uma diferença entre mistério e enigma. O enigma, como você descobre, não é, a saída do enigma, você mata a charada e aquele enigma fica vazio. Agora, o mistério é aquilo que quanto mais você adentra, mais você conhece. Ele é uma realidade aberta. Ele não tem, na verdade, ele não é uma realidade mentirosa, ou simplesmente matou a charada e acabou. Então, na verdade, o mistério da Eucaristia é um grande mistério e que Santo Tomás procurou explicar da seguinte forma. Quando se tem a consagração no momento da missa, o pão deixa de ser verdadeiramente pão para se tornar corpo. E o vinho deixa de ser vinho para se tornar sangue. Por que é transubstanciação?